Olá pessoal, hoje então vamos dar continuidade ao programa de treinamentos com o POP-CAF 001. Eu sou a farmacêutica Nayara Leite, do Núcleo de Educação Permanente do EMOP. Então, como apresentação, eu trago aqui para vocês, o objetivo desse POP. Ele é descrito como dispensação e controle de antimicrobianos. O objetivo, então, é promover o controle da dispensação e o uso racional dos antimicrobianos, bem como prevenir a seleção e a disseminação de micro-organismos existentes e diminuir os custos da assistência. A gente sabe que um paciente que continua usando um antibiótico que não é mais efetivo, não está combatendo mais aquele micro-organismo, só está, infelizmente, gastando aquele medicamento e sendo um custo para a assistência, um custo para o paciente, porque pode se agravar muito mais aquela patologia. Então, muito do que vem descrito sobre dispensação e controle de antimicrobianos é muito correlacionado ao uso racional do medicamento e em confronto com a resistência bacteriana. Então, por definição, a dispensação é um ato privativo do farmacêutico e o antimicrobiano ele é uma substância que previne a proliferação de agentes infecciosos ou micro-organismos ou que matam agentes infecciosos para prevenir a disseminação dessa infecção. As principais atividades que são descritas nesse POP, eles são descritas dessa forma. Primeiramente, uma prescrição. Todos os antibióticos devem ser preenchidos o formulário de controle de antimicrobianos. Essa ficha é preenchida pelo médico, certo? Tem ela disponível no sistema MV, então ele pode entrar lá no sistema e preencher ela. Pode ser, como eu estava falando, tem ela no formato eletrônico MV, mas pode acontecer de a gente precisar fazer um plano de contingência por falta de energia, por falta de internet, por falta de impressora, então ele também existe no formato manual, tá? Todas as informações devem ser preenchidas, principalmente a parte em que descreve qual o tempo de tratamento que o paciente vai necessitar daquele antibiótico. O registro. Primeiro, registrar a data da primeira dispensação em planilha eletrônica em todos os plantões. Essa planilha ela está disponível na rede e aí todos os dias em que se verificar que um paciente está iniciando um antibiótico, deve ser registrado aquele primeiro dia como a data inicial de dispensação do medicamento. Porque automaticamente essa planilha, colocando os dias de tratamento, que também vai estar preenchida no formulário, 10 dias, 7 dias, 5 dias, automaticamente a planilha já vai dizer até que dia o paciente vai necessitar daquele antibiótico. Então, no segundo momento, o farmacêutico deve verificar se há estoque suficiente, Por exemplo, o paciente vai fazer uma ampola de 8 em 8 horas, então são 3 por 5 dias, então são 15. Existe também outra planilha que descreve a quantidade de estoque que a gente tem daquele medicamento. Então, vamos dizer que ele vai iniciar aquele medicamento, é o único paciente que vai fazer esse medicamento que a gente está supondo, então precisaria de 15. Quando verifica lá na planilha, verifica que tem, por exemplo, 45 ampolas do medicamento. Então, teoricamente, seriam 3 tratamentos para esse mesmo paciente. Então, ele pode iniciar. Se por um acaso, no mesmo dia, 2, 3 pacientes iniciarem no mesmo regime, aquele estoque de 45 não vai dar. Então, tem que verificar com o almoxarifado ou com a chefia se há previsão de chegar para não iniciar o tratamento e ter que interromper no meio do tratamento do paciente, ou para todos os pacientes, ou até mesmo que seja um só, porque não havia estoque suficiente quando se iniciou aquela antibiótico terapia. Assim, a contagem também é realizada de forma diariamente é feito, em formulário específico também. É um formulário manual em que o técnico vai avaliar o estoque, verificar e passar para o farmacêutico o que é que tem disponível no estoque mesmo físico, porque ele vai jogar esse estoque na planilha da verificação de estoque suficiente para ver quantos tratamentos temos disponível na casa.
tá? Que é a planilha de relação de controles de antimicrobianos. A avaliação do estoque é feita através da relação de medicamentos padronizados com o número de tratamentos em estoque. A avaliação pode ser diária, então todo plantão deve fazer, todo farmacêutico deve fazer do plantão para saber como é que ele vai fazer aquela dispensação no dia. A avaliação semanal, né, para avaliar como é que vão ser feitos os pedidos, que são feitos normalmente segunda e quinta. O pedido de quinta-feira é um reforço para o final de semana ou para algum feriado que esteja próximo de chegar, ou de repente 5, 6 pacientes iniciaram algum medicamento na terça, na quarta, e o estoque vê que não vai dar, na quinta faz um reforço. E a avaliação mensal, realmente, em relação até inclusive às validades, se o estoque não está muito lá em cima, se precisa aumentar a quantidade semanal, é isso. Então, fique atento, porque além do farmacêutico, né, e o técnico de farmácia, que estão diretamente ligados ao controle do estoque e à dispensação, o médico ele tem algumas responsabilidades em relação a uma prescrição racional, em relação a uma prescrição que não entre em conflito os antimicrobianos que o paciente está usando. Né? Muitas vezes a gente sabe que o paciente inicia um antibiótico, logo após é que ele faz a cultura para saber, né, se o micro-organismo que ele tem é resistente realmente àquele antibiótico que ele usou, mas algumas vezes pode acontecer de o micro-organismo não ser sensível e precisar trocar para um mais forte. Então, o médico ficar bem atento a isso e justificar, de fato, no formulário da CCIH, essas informações para o farmacêutico, né, conseguir liberar o medicamento e encerrar um e começar o outro de forma correta. E em tudo isso, em grande parte, é supervisionado pela CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que recebe esses formulários e valida todos eles no sistema para que a conduta e a dispensação desses medicamentos eles fiquem, de certa forma, de acordo com a literatura ou de acordo com evidências clínicas de fato. Então, na prática, o tratamento terapêutico com qualquer antimicrobiano terá uma duração de até 10 dias, podendo ser estendido por mais 10 dias. Então, aqui, se o prescritor inicia o tratamento por 10 dias, a extensão de mais 10 dias necessita de outro formulário preenchido, certo? E assim, como eu falei, caso seja apresentado um novo formulário de controle de antimicrobiano pela CCIH. Se não for apresentado, não tem como a gente preencher a planilha de acompanhamento e não vai ficar registrado lá que o paciente iniciou aquele antimicrobiano. Para tratamentos profiláticos, a duração é preconizada no protocolo do EMOP por 7 dias. E para o tratamento com medicamentos antifúngicos, a duração deve ser de até 15 dias, certo? Porque normalmente de 15 em 15 dias o paciente pode ser reavaliado em suspensão ou utilizar outro antifúngico. Na prática, isso aqui, é o formulário de controle de antimicrobianos. Então, ele tem todas as informações do paciente que devem ser preenchidas. E aqui, né, o tipo de infecção, a topografia da infecção, quanto tempo o paciente vai fazer uso. Como eu falei, pode ser preenchido de forma eletrônica, que aí é mais simples, né, mais fácil. Já lá na prescrição, preenche todos os formulários que necessita iniciar tratamento. Ou, se acontecer algum problema, ele pode ser preenchido de forma manual também. Aqui é a planilha de acompanhamento. Então, nessa primeira coluna, ele diz se o paciente tem uma dose naquele dia, certo? Aqui é o nome do paciente, aqui é quais os medicamentos o paciente está fazendo uso. Então, mesmo que seja o mesmo paciente, vai ter duas colunas, porque, por exemplo, esse paciente aqui, a Antônia, ela está fazendo a ciclovir e a Antônia também está fazendo fluconazol, certo? E iniciou, né, os dois aqui no dia 4/10. Então, tem que ter a de cada um. Foi iniciado dia 4/10, aí dia 5/10, 6/10, 7/10, 8/10. Dia 9/10 ela ainda vai ter, então tem uma dose hoje, certo? E assim sucessivamente. Ou seja, aqui no status está em tratamento. Se tiver outra informação aqui no status, é porque finalizou a quantidade de dias que o paciente
vai fechar aquele tratamento, tá? Aqui, ó, pode ver, por exemplo, essa Claudiana, ela tem uma profilaxia com ceftriaxona por 7 dias, então ela tá em tratamento. Aqui no finalzinho, depois do dia 11, pode ver que tá um tracinho. Significa que nesses dias aqui ela não vai fazer. Então, o status dela vai mudar e não vai ter mais dose hoje, certo? Na prática e com o dia a dia, logicamente que vocês vão mexendo e avaliando melhor essa planilha. E aqui a contagem diária, que é realizada pelo técnico em farmácia, na unidade da farmácia hospitalar, certo? E ele vai colocar o que tem no almoxarifado central, que ele pega no sistema. É só verificar a ficha de estoque, na verdade o estoque simplificado do estoque 1, que é o almoxarifado central, e ele avalia o estoque da farmácia hospitalar, tanto físico como no sistema, porque pode ter alguma coisa divergente, certo? Aqui a relação de medicamentos padronizados e, exatamente, com a ficha lá, do que tem no almoxarifado central e na farmácia hospitalar, o técnico vai somar esse valor e só vai substituir aqui, ó, esses valores, o valor que tem no almoxarifado central e na farmácia hospitalar, e ele já vai dar uma média de quando tem e do quanto daquele estoque está comprometido, certo? E quantos tratamentos tem disponíveis. Então, por exemplo, a Cicovir, nesse dia, a gente preconiza que para um tratamento de 10 dias sejam 200 comprimidos. E nesse dia tinha 800 de comprimido no estoque geral, né, da hospitalar e da almoxarifado. Já tem provavelmente alguns pacientes fazendo, porque está comprometido, está em atendimento 200. Então só sobra desse estoque o início para 2 tratamentos, certo? Se chegar um paciente para iniciar, ok. Se chegar 2 pacientes para iniciar, ok. Mas se chegar 3, a gente já não vai ter o suficiente, então é preciso ver outras medidas para agilizar e abastecer o estoque do almoxarifado central ou da farmácia hospitalar. Então é isso, pessoal. Na prática, o manejo com essas planilhas vai ficar muito mais fácil, né? E qualquer dúvida, qualquer orientação que a equipe precise, pode entrar em contato pelo e-mail ou pelo meu ramal. E é isso. Até a próxima.